desde o dia 25 de janeiro de 2019, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, parece que aquilo ali foi um prenúncio do que estava por vir. Tivemos a questão das queimadas, tivemos a questão também da mancha de petróleo no Nordeste. Tivemos a questão do Leonardo DiCaprio, E aí, assim, a gente fica pensando na questão indígena junto com a questão ambiental. E a questão ambiental, digamos, a questão indígena, na verdade, eu acho que ela foi um pouco utilizada para mascarar aquilo que estava, para meio que desviar o foco, né? Do que estava, na verdade, acontecendo, que é um aumento da degradação ambiental no nosso país. A legislação ambiental, ela existe. A questão toda que a gente tem de problema não é a ausência de leis, como muita gente acha que as nossas leis não existem, elas existem. O problema é se fazerem cumprir, né? E realmente medidas efetivas de combate ao desmatamento ou, enfim, vazamentos de petróleo. O caso do vazamento de petróleo foi um evento que aconteceu em tese em águas brasileiras, mas difícil de ser identificado, mas a despreocupação posterior em relação ao que aconteceu, por exemplo, se a gente pensar na região Nordeste, que é uma região que depende muito do setor de turismo, né, do setor terciário, e dos lugares que foram afetados, não só tem, claro, a questão ambiental, que é mais importante, óbvio, acima de qualquer outra, mas também a gente tem que pensar no lado social, naquelas famílias que estão ali. E no caso dos indígenas, né, para ser mais específico na Amazônia, o avanço do desmatamento, que tem muito a ver com a questão da grilagem de terras, que é uma situação que também é muito problemática no nosso país, foi muito problemática em 2019, e que possivelmente vai ser também pauta e problemática de 2020, que é a questão da falsificação de documentos de posse, da invasão de terra. A gente sabe, e até para explicar um pouco mais sobre isso, é legal a gente falar sobre isso, né, sobre as chamadas terras devolutas, né? As terras estatais, que o Estado brasileiro ele possui terras, a terra ela estatal, no caso da Amazônia, né, da região norte do Brasil, muitas vezes ela é vizinha ali a fazendas, é vizinha a povoados indígenas, e não há uma fiscalização quanto a essa fronteira, entre aspas, esse território que é um território estatal. Então o que acontece? Né? Os grileiros, que são os invasores criminosos que, né, invadem e falsificam o documento de posse da terra e vendem essa terra de forma clandestina, desmatam. Por quê? Qual que é a ideia? Ao desmatar, você, digamos, torna a terra que você está vendendo mais atrativa, porque você já fez uma parte do trabalho, você já tirou a vegetação, então fica mais fácil de vender. Só que a gente sabe que na maioria das vezes essa terra não é comercializada com tanta facilidade e muitas vezes quando é comercializada a necessidade de desmatamento não existia. Então a grande questão, ao meu ver, né, para esse ano de 2020 é a questão da grilagem, a gente tem que ficar de olho nisso, até porque vamos ver o que o governo brasileiro vai tomar de iniciativa em relação a esse movimento, né? É um movimento grileiro que é muito forte, e falta mesmo uma fiscalização. E na verdade eu acho que não falta só a fiscalização, né? Falta o acompanhamento, enfim, do próprio Estado brasileiro, desses fiscais, porque também não adianta. Eu fico pensando, um fiscal do IBAMA, né, lá em Altamira, que é o maior município que a gente tem no Brasil, lá no Pará, que tem uma área enorme, com invasão de terra a rodo, muita grilagem de terra. Eu fico imaginando um fiscal do IBAMA indo aplicar uma multa para um grileiro. E para quem não sabe, os grileiros eles são criminosos, né? Andam fortemente armados, enfim, e cometem crimes e todo tipo de violação que você possa imaginar de direitos humanos que não chegam. Tem capanga, não chega ao conhecimento do grande público. A gente tem que pensar que são crimes que estão acontecendo na região norte e assim, a região norte é quase um outro país. Então a gente tem que pensar que essa informação muitas vezes ela chega aqui distorcida, ela ganha um pedacinho só de página, então a gente muitas vezes não tem noção do que acontece, né, no campo brasileiro, principalmente nessa região. E aí assim, eu queria saber o que vocês acham aí sobre essa temática aí para 2020. Eu queria amarrar uma coisa, pode? Sobre, enfim, a questão ambiental e a indígena, que é o que a gente está falando, perspectivas para 2020. Gente, talvez esse seja a área do governo que a gente vai assistir a mais desastres, né? Em 2020.
porque você tem um ministro do meio ambiente absolutamente descomprometido com a pauta, né? É um cidadão totalmente envolvido em vários crimes ambientais, não é só um, que foi escolhido para a pasta justamente porque carrega com ele uma noção, um entendimento de que aquilo ali é algo realmente a ser comercializado, né? E não é algo lucrativo. Então acho que tudo que a gente está falando tem também um viés cultural que é muito significativo e necessário que a gente fale sobre. O modelo econômico que vigora, né? Esse modelo econômico vigente que faz a gente acreditar que a questão ambiental trata-se de uma individualização da culpa. O que eu quero dizer com isso? Gente, vocês já repararam aquelas campanhas ambientais? Eu tenho um ranço daquilo. Vocês não conseguem mensurar o tamanho do meu ranço. Que é assim, água. Se todo mundo economizar, não vai faltar. Pera, amigo. Dureza mesmo. Se todo mundo economizar... Pera lá, você tá dizendo que ao escovar os dentes, fechar a torneira, vai salvar o mundo? Você quer dizer que o meu banho de 15 minutos é o que está ferrando o planeta? A gente não pode falar então sobre como o agronegócio destrói os recursos naturais? Que o agro é pop. O agro é técnico. O agro é tudo. O agro é tudo. Eu acho que essas campanhas, obviamente, né, elas não atingem o objetivo, mas elas têm um viés pedagógico. Porque, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? O viés pedagógico é importante. Ainda mais se a gente está falando que o brasileiro muitas vezes não tem a consciência do que está acontecendo no país como um todo. E se o cara não tem consciência do mínimo, como é que ele vai ter do micro, como é que ele vai ter do macro? Como é que ele vai entender como é que a expansão do agronegócio impacta na distribuição e na quantidade de água que ele tem disponível para usar no dia a dia dele? Então, assim, eu vejo que digamos, pode ser realmente ineficaz, mas eu vejo que ela tem um viés pedagógico que poderia ser melhor aproveitado. Não estou falando que essa campanha, eu concordo com você. Eu acho que essas campanhas, assim, são super ineficazes. Até porque você ataca só um ponto. E é como se você, exatamente, tomasse um banho mais rápido, você está ajudando o planeta. Eu vou manter meu hábito de vida. E para quem não sabe, até trazendo aqui um conceito geográfico, a água virtual é a água embutida nas coisas, o processo produtivo. Então, só calça jeans aí, colega, se eu te contar, para ser produzida, ela gastou muita água, tá? Então, mais ou menos quase 3 mil litros de água para produzir uma calça jeans. Então, não adianta eu ter economizar água no chuveiro e ter, sei lá, 8 calças jeans e lavar todas as 8 por semana. Então, eu vou estar prejudicando muito mais o ambiente do que se eu estiver tomando banho de 1 hora. Então, assim, essa informação ela tem que ser analisada. Em relação à questão do agronegócio, eu acho que um ponto importantíssimo que o Isadora levantou ali, que é a questão do agronegócio. Criou-se a ideia que preservar a Amazônia é mimimi. É conversa de ambientalista chato que não tem nada a ver com... A gente tem que parar de pensar dessa forma, e eu vou trazer aqui um dado que, ao meu ver, assim, é a comprovação que isso não é mimimi. O agronegócio hoje, uma parte dele, né, não vou falar o agronegócio todo, mas uma parte dele já tem preocupação com o desmatamento da Amazônia. Por quê? O que os caras entenderam? Se eu retirar a floresta ela contribui para a chuva na lavoura. Se eu tiro a floresta, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando a chuva que vai abastecer a minha lavoura. Então a seca vai perdurar por mais tempo, eu vou ter uma perda produtiva. Então o cara do agronegócio, não vou generalizar todos, mas já há um movimento dentro do agronegócio que reconhece isso, essa importância. Por exemplo, outro conceito geográfico, né? A umidade da Amazônia ela chega até a região sudeste através dos jatos de baixos níveis. Colega, você que assiste previsão do tempo, mesmo que seja no Jornal Nacional, pode ser até melhor no Jornal Nacional. Quando eu falar da previsão do tempo do Brasil, agora, né, início do ano aí, acompanhe, vai aparecer o nome jatos de baixos níveis. Esses jatos de baixos níveis são ventos que trazem umidade da Amazônia para a região sudeste. E é essa umidade que vai formar chuva, que vai permitir, por exemplo, o abastecimento de hidrelétrica, que vai permitir abastecimento de mananciais que... da onde a Copasa tira água, as empresas de água tiram água para levar até a cidade,
que vai abastecer as lavouras, porque se não chover na lavoura de alimento, vai faltar alimento no mercado, o que vai acontecer? Vai inflacionar alguns alimentos. Então, a gente tem que pensar que o desmatamento da Amazônia afeta a nossa vida, sim, aqui na região sudeste. E pouca gente, muitas vezes, fala sobre isso, né? Fica parecendo que é só uma questão, não, vamos preservar porque vamos ajudar os passarinhos da Amazônia, as árvores especiais da Amazônia. Não, gente, não é isso. A questão toda também passa pela nossa vida aqui. É lógico que a gente não vai preservar só por isso, porque tem um patrimônio natural que é a Amazônia. Mas a gente tem que pensar que o negócio é mais amplo. E eu acho que aí que eu entro no desconhecimento. Falta um conhecimento sobre isso.